sobre a parábola das bodas, né? Ou a parábola do casamento, né? Do banquete do casamento, que está em Mateus 22, do 1 ao 14. Eu vou ler aqui na versão NVI. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: aqui Jesus está fazendo mais uma parábola sobre para os líderes religiosos, para os sacerdotes e os fariseus. Então Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para um banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é o significado dessa parábola? Então, o primeiro ponto é o que Jesus quis dizer aqui nessa parábola, no contexto em que ele contou, na época em que ele contou. Ah, o rei é o próprio Deus, tá? O filho é Jesus, os servos são os profetas e os convidados são os judeus. Tá? E como a gente viu na parábola, os judeus não aceitaram o convite. O banquete já estava pronto. E aí o rei falou, né, para os servos, e os servos nesse contexto aqui, eles são os profetas, né? Olha, agora vocês vão, né? O banquete está pronto. Aqueles convidados não eram dignos. Eles não aceitaram, né? Eles rejeitaram ali o convite. Então vocês vão e convidem todos que vocês encontrarem pelo caminho. Ou seja, todos os povos, todas as nações estão convidadas para o reino de Deus. Os gentios, né, os não-judeus, estão todos convidados. Vão e convidem todos. Então os profetas vão e os profetas convidam, né? E aí o texto diz que fica lotado o lugar, né? Aqui no versículo 10, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas o rei encontrou ali uma pessoa que não estava vestida de acordo, né? E expulsou essa pessoa do casamento. O que que isso quer dizer? E aí a gente já entra ali na, na aplicação da mensagem para a atualidade, né? O que que a gente consegue extrair de lição dessa parábola nos dias de hoje. Ah, o convite é para todos e você que está assistindo esse vídeo, você é convidado, né? Para aqui na parábola é o casamento, mas nós estamos falando do reino de Deus, né?
que na época em que Jesus contou essa parábola, os servos eram os profetas, mas levando para o contexto de hoje, aqui os servos, ou seja, as pessoas que convidam, são os cristãos, não são as pessoas ali, os missionários, né? E os convidados agora são todos os povos. E realmente todas as pessoas são convidadas, né? E podem entrar no reino de Deus, mas a gente não pode ser como aquele convidado que o rei encontrou que não estava vestido de acordo. E o que isso significa? Esse convidado, ele não mudou de vida. Ele não se preparou para estar ali. O que eu quero dizer com isso? Não basta só você aceitar o convite. Não basta só você ir. Porque foi o que ele fez. Ele aceitou o convite, ele foi, mas isso não é o suficiente. Você tem que estar disposto a mudar de vida. Você tem que estar disposto a se preparar. Que foi uma coisa que o convidado não fez e foi expulso, né? Foi jogado nas trevas, como diz aqui o versículo 13. E aí ele conclui dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite é para todos. E realmente todos podem ir. Mas nem todos se preparam da forma mais adequada. Então, que a gente se prepare, que a gente convide, que a gente aceite os convites e seja disposto a mudar de vida. Então, nós falamos aqui sobre o que significa a parábola, né? Ou seja, quem é cada personagem ali, quem é o rei, quem é o servo, quem são os convidados. Quando Jesus contou a parábola, o que ele quis dizer para os ouvintes, né, daquele dia em que ele contou a parábola, e levamos para o contexto de hoje, né? Entendemos qual é a mensagem para o dia de hoje.